Olá, mulher sábia! Se você tá caindo aqui de paraquedas e não sabe o porquê que eu te chamo de mulher sábia, deixa eu te explicar. Eu tenho uma comunidade de mulheres que chama Comunidade Mulher Sábia. Sabe aquela mulher sábia lá da Bíblia, de Provérbios 31? É ela. Então eu te guio a se direcionar a ser essa mulher sábia. E o intuito desse canal é fazer com que as mulheres se tornem mais femininas. E talvez você já esteja nessa busca, já que você caiu aqui. Só que talvez a sua dor possa ser igual à minha. Hoje eu falo de um feminino sem ser estereotipado. Ou seja, aquele feminino muito certinho, que tá ali dentro de uma caixinha, aquele feminino por definição. O intuito aqui não é definir um feminino, é fazer você encontrar qual é o seu feminino. Porque o que eu acredito é que o feminino é uma essência nossa como mulheres. E a gente tem toda uma vida em busca desse feminino. Eu falo que Deus, ele é muito infinito na sua criação. E como assim ele seria tão pequeno e tão finito, escasso em criar mulheres iguais, com personalidades iguais? É óbvio que tem características do feminino que nós todas temos, porque somos mulheres. Mas às vezes tem coisas que você não vai se identificar. Vou te falar um motivo meu, por exemplo. Eu tenho uma fala mais incisiva, que às vezes tem um tom mais alto. Então, aquela moça que fala meiguinho, fininho, sabe? Eu não sou essa pessoa, até porque o meu trabalho não permite. Então, já te apresentando quem sou eu, meu nome é Isadora Félbida e eu guio mulheres solteiras a viverem um relacionamento pleno para resgatar a sua feminilidade. Então, isso é o meu intuito. Eu sou mentora de mulheres e consteladora familiar. Então, toda a minha filosofia, ela também gira em torno das constelações familiares. Então, o que é o intuito desse vídeo? Aqui eu quero fazer uma série, basicamente, contando um pouquinho para você, um pouco da minha história, como eu caí aqui, como eu vim parar aqui, por que eu faço o que eu faço hoje, e junto com essa história, trazendo para você um lado que talvez você ainda não viu sobre essa questão do feminino, que é justamente olhar para algo mais profundo dentro de nós, né? Porque existe um porquê de hoje as mulheres estarem com medo de se entregar, com medo de abrir espaço para um masculino saudável, né? Porque se você é como eu, que estava cheia de traumas, dores, feridas, veio de um sistema familiar onde os casamentos não duraram. Então, existe feridas dentro de você que você talvez ainda não se permitiu olhar. E essas feridas podem estar te atrapalhando a olhar para a sua feminilidade. Então, é justamente aqui que eu quero te mostrar esse caminho, para que você olhe um pouco mais com expansão, ao mesmo tempo com o interior, olhando para o seu interior, mas um interior expandido. Talvez você ainda não tenha olhado para essa questão. Então, como que eu cheguei aqui, né? Primeiro de tudo, eu não fiz faculdade de psicologia, não pensava em ser terapeuta, muito pelo contrário, eu sou formada em farmácia, nada a ver com o que eu faço hoje, mas eu acredito que toda nossa trajetória tem uma função na nossa vida. E hoje eu entendo que ser farmacêutica teve uma função no que eu faço hoje. Mas eu venho de um sistema familiar, é, eu fui muito feliz, toda a minha infância eu fui muito feliz, não tenho o que reclamar. Mas eu vi relacionamentos que não duraram para sempre. E a gente acaba que cria uma expectativa na nossa cabeça de: será que existem relacionamentos que são para sempre? Existe porque a gente vê por aí.
Só que muitas das vezes a gente olha para esses relacionamentos que duraram até o fim da vida e que não foram relacionamentos completamente fiéis, que teve traição de ambos os lados e alguém perdoou, ou não foi aquele relacionamento 100% saudável, né? E eu nem acredito que isso exista, tá? Por quê? Porque são duas pessoas se relacionando. Não só duas pessoas se relacionando, mas dois sistemas familiares se relacionando. Então pensa comigo, você veio de um sistema de crenças completamente diferente do seu parceiro ou alguma pessoa que você ainda vai se relacionar. Esses dois sistemas, eles vão se unir e as crenças vão dar choque. E se a gente não tem sabedoria para entender esse choque que vai dar ali, isso pode chocar. Isso pode dar choque. E esse choque pode afastar vocês. Então, relacionamentos, eu não quero aqui florear relacionamentos e nem dizer que existe uma forma mais fácil de levar. Na verdade, existe. E essa forma mais fácil de levar um relacionamento, primeiro de tudo, é se conhecendo, sabendo quem você é, olhando para a sua essência do feminino. E aí sim você vai ser capaz de se entregar para um relacionamento e viver esse relacionamento pleno. E quando eu falo viver relacionamento pleno, não é um relacionamento que não tenha dificuldades, que não tenha desafios, que não tenha algo que você precisa trabalhar. Não existe alguém perfeito para você encontrar, porque nem você é perfeita. E por mais que até eu esteja nesse caminho do autoconhecimento já há 10 anos, eu não sou perfeita. Então, eu entendi, depois de passar por muitos relacionamentos frustrados, por muitas coisas, por mais que você olhe para mim e você pensa que eu tenho só 22 anos, mas eu tenho 31. Eu sei que ainda sou nova, mas eu costumo falar que eu já vivi muitas coisas nessa vida que muitas pessoas ainda não viveram. E eu olhava para isso com uma certa culpa. Olhava para o meu passado me culpando daquilo que eu fiz ou daquilo que eu deixei de fazer. E enquanto eu não curei isso dentro de mim, eu não conseguia olhar para uma outra visão, para uma outra vertente, que é justamente entender que tudo que eu vivi, tudo que eu passei, me trouxe a capacidade, o conhecimento, a sabedoria e o discernimento de estar aqui hoje falando para você. Então, o primeiro ponto aqui que eu quero que você entenda é que não é porque você teve um passado ruim ou um passado do qual você não se orgulha que você não pode ter um presente e um futuro do qual você possa se orgulhar. Isso pode mudar. E aí, eu tive muitos relacionamentos frustrados e achava que isso não poderia ser mudado. Então, chegou um ponto da minha vida que eu pensei, não, eu mereço pouco mesmo, porque eu já vivi coisas que não são dignas de perdão. Só que veja bem, Deus, ele perdoou exatamente os pecadores. Porque se não houvesse o pecado, não tinha a quem ele perdoar. Então, tá tudo bem. A questão é a gente reconhecer e se perdoar. Esse perdão, ele precisa vir primeiramente de nós mesmos com nós mesmos, tá? Então, esse relacionamento pleno que eu tanto falo, eu acredito nele. Por quê? De novo, não significa que você vai encontrar alguém perfeito e que esse alguém perfeito vai se conectar com você e vocês nunca vão brigar e as coisas vão dar certo. Não. São duas pessoas que se unem e elas querem fazer dar certo. E esse querer fazer dar certo é justamente o que vocês vão buscar para ambos se melhorarem. Mas até lá, quem você está se tornando para você encontrar essa pessoa que também busca essa melhoria? É nesse ponto que a gente vai nortear por aqui. Então, o que eu fui aprendendo durante toda a minha vida? Né? Primeiro, eu comecei a namorar muito cedo, né? Eu tinha 15 anos, o meu primeiro namoro.
E já foi um namoro onde eu já fui traída. Segui para outro namoro que não só fui traída, mas fui humilhada. E essa humilhação, ela me trouxe uma dor muito grande dentro de mim. E aí, assim, eu coloco a culpa no meu signo. Sou escorpiana. Escorpiana tem uma certa vingança, né? E essa humilhação, ela corroeu muito dentro de mim. Eu fiquei realmente com muita raiva daquilo que eu vivi, porque eu era muito ingênua, eu era muito imatura. Eu vim de uma cidade pequena, onde a nossa mente não evolui tanto quando você está no meio de pessoas, em uma cidade grande, por exemplo, ou no meio de pessoas evoluídas que você possa evoluir junto. Então eu olhei para aquilo ali e fiquei com muito ódio. Um ano depois, mais ou menos, eu entrei em um outro relacionamento, onde esse relacionamento ele me ensinou muito. Não só entender quem eu era, como entender de fato as minhas dores e as minhas feridas. Foi a partir desse relacionamento que a minha vida começou completamente a mudar. Porque foi um relacionamento de 4 anos, eu fiquei noiva, eu cheguei a ficar noiva, não evoluiu para um casamento, mas depois que eu saí desse relacionamento, eu entendi que eu era o patinho feio. E reconhecer isso em mim foi libertador. E se você vai entender o porquê que eu tô misturando um pouco a minha história com aquilo que eu quero te passar. Porque enquanto eu não entendi que se eu não tivesse autorresponsabilidade na minha vida sobre quem eu era, sobre quem eu sou, e entender que eu tenho sombras, que eu tenho feridas, que eu tenho sérios defeitos, eu não consigo olhar para esses defeitos, para essas sombras e ter a clareza de que eu posso mudá-las. Então, quando eu saí desse relacionamento, eu era uma pessoa. Porque eu entendi que ali dentro daquele relacionamento, eu era a única que não fiz nada para mudar. Porque eu acreditava que eu era a dona da razão, que eu tinha completa razão mesmo de que eu estava certa o tempo todo, de que ele era o errado e que eu estava sempre com a razão dentro das brigas, dentro dos nossos desentendimentos. Só que quando eu saí dali e encarei o mundo, porque foi logo depois que eu saí do interior e vim para a cidade grande, hoje eu moro numa cidade capital, que eu entendi que a vida não era muito bem aquilo que eu floreava. E aí a vida me bateu. A vida me bateu muito. E outro ponto que eu quero que você aprenda comigo para não deixar a vida te bater mais. Então eu caí em outros relacionamentos que eu comecei a comparar. E eu falei, nossa, eu podia ter feito isso de diferente e esse relacionamento poderia ter continuado. E quando eu falo para vocês que duas pessoas juntas precisam estar unidas, eu era a pessoa que não estava unida a ele para mudar esse relacionamento. Eu era a pessoa egoísta dentro daquele relacionamento. Eu não enxergava onde eu precisava mudar. Eu não enxergava que eu era o patinho feio, sabe? E por vezes a gente olha tanto para o outro e fala, você é o culpado, você fez isso, e nós não somos capazes de olhar para onde a gente errou. E tá tudo bem, porque a gente não ensina, a gente não é ensinado a isso. A olhar para os nossos defeitos e entender que tá tudo bem ter defeito, tá tudo bem ser ruinzinha, tá tudo bem ter algo de ruim dentro de nós e que aquilo pode ser mudado. Às vezes você teve uma educação que foi muito punitiva, muito ameaçadora. Se você errava, você ficava de castigo. Ou se você errava, você apanhava. E não tinha ninguém para chegar ali e te orientar e falar assim: olha, isso aqui não é algo bom de se fazer. Porque veja bem, a gente nasce como crianças meio que nós não nascemos perfeitos. Ah, eu sou uma criança, eu sou ingênua e eu não tenho defeitos. Não.
A gente nasce sem crenças. A gente nasce como se a gente tivesse um véu assim na frente. Mas a gente não nasce sem más inclinações. O que que são más inclinações? São esses defeitos mesmo. A gente já traz isso com a gente de alma. Então, às vezes, você vê uma criança, por exemplo, que bate na outra. E às vezes essa criança nunca nem viu isso acontecendo dentro de casa, é um lar super saudável, mas essa criança, ela bateu no coleguinha na escola, ou ela tá puxando o cabelo, ou enfim, ela tem comportamentos que não são tão legais. E às vezes você foi essa criança, mas ao invés dos seus cuidadores, né, os seus pais, as pessoas que cuidaram de você, que educaram você, chegou ali e falou assim, olha, isso não é coisa que se faça. Por que que você fez isso? E começa a compreender, ao invés de deixar de castigo, ou bater, ou fazer igual ele fez, bater na criança porque ele bateu no coleguinha, ela entende que aquilo ali é a forma de entender a vida. Então, pera, eu fiz isso, então eu sou completamente culpado, então o outro também é culpado quando ele faz alguma coisa. E isso leva a gente a não trazer essa autorresponsabilidade para nós quando somos adultos dentro dos nossos relacionamentos. E às vezes nós somos essa pessoa abusiva. Porque tá na moda falar que o outro é abusivo, que o outro é tóxico, que o outro é narcisista. Isso virou moda. Então, quando a gente entende que nós podemos ter esses comportamentos narcisistas, esses comportamentos abusivos, esses comportamentos tóxicos, isso é libertador. Porque só consigo mudar um comportamento meu que eu não gosto quando eu olho para ele, eu dou clareza para ele. Pensa se eu escondo algo que é feio em mim. Aquilo vai ficar escondido, uma hora ele vai sair dali. Só que ele pode ser igual uma barragem. Ele acumula, acumula, acumula. Na hora que acumula demais, essa barragem já não consegue mais segurar aquilo, ele explode. E às vezes você pode estar num momento da sua vida que você não está conseguindo mais segurar quem realmente você é. E não só em boas essências, mas na sua ruim essência. Porque nós somos seres duais. A gente é feia, a gente é bonita, a gente é lindo, a gente a gente é bom, a gente é ruim. Nós temos os dois lados. E tá tudo bem, sabe? Tanto que às vezes você nem foi ensinada a sentir os seus próprios sentimentos, a dar espaço para sua tristeza, a dar espaço para sua raiva, a dar espaço para o seu ódio, e isso está incubado dentro de você. E aí você pode estar se perguntando, Isa, mas espera aí, você está falando de feminino, o que que tudo isso tem a ver com o feminino? Porque o feminino, ele é sutil. O feminino, ele é o cuidado. O feminino, ele é o amor puro de Deus em nós. Como que nós queremos ser femininas se a gente está cheio de lixo? Se a gente está cheia de lixo dentro de nós? É meio que impossível se eu não dar clareza e entender quais são esses lixos dentro de mim. Então, voltando para minha história, quando eu saí desse relacionamento, eu vim para a cidade grande, eu fiquei, não me lembro agora quanto tempo eu fiquei solteira, mas acredito que uns 4 ou 5 anos mais ou menos, eu entendi quem eu era. Foi quando eu comecei a buscar pelo autoconhecimento. Então, meu primeiro curso foi curso de coaching, depois eu fui para programação neurolinguística, onde eu conheci as constelações familiares, lá em 2018, e foi onde o meu processo começou. E eu entendi que ali tinha muita ferida, porque todo esse lixo que eu fui carregando, não só dos meus relacionamentos, mas tudo aquilo que eu cresci vendo, eu fui me tornando uma Isadora rígida, uma Isadora com medo de se entregar, uma Isadora que não sabia ler os sinais
de alguém bom ou de alguém ruim que entrava na minha vida. Eu comecei a olhar para as pessoas de forma superficial, com aquilo que elas podiam me dar e não aquilo que eu podia oferecer. Então, eu só entrava em relacionamentos muito superficiais, onde não tinha profundidade. Por quê? Porque nem eu estava disposta e disponível para essa profundidade. E quando eu falo profundidade, é justamente não só a profundidade de um relacionamento que leva a um casamento, mas eu não conseguia olhar para a minha profundidade. Porque eu estava muito ferida, eu estava muito machucada, eu estava muito rígida. Eu tinha medo de ser vulnerável. Eu tinha medo de que os outros olhassem para mim e enxergassem as minhas feridas, os meus medos. Como eu poderia ser frágil, sendo que a vida inteira eu fui a fortuna que deu conta de tudo? A fortuna que nunca pedia ajuda. Isso não é feminino. Só que às vezes a nossa vida leva a gente para esse caminho de dar conta de tudo, de ter que dar conta de tudo. E a gente aprende a viver dessa forma, e viver dessa forma impede que a gente olhe para um outro lado onde pode sim ser cuidada, pode sim ser amada, pode sim ser ajudada. Só que, às vezes, você também passou por alguma situação onde você se entregou, você deixou sua armadura de lado, você mostrou quem você realmente é, você foi vulnerável e essa pessoa te machucou ainda mais. Então, por cima daquela ferida já tinha uma cicatriz. E aí a pessoa foi lá e feriu por cima dessa cicatriz. Então, se a gente for pensar de fato numa cicatriz de pele, pensa na queloide. A queloide, ela nada mais é do que um excesso de cicatrização, por isso que ela fica alta. Então é como se hoje você tivesse uma cicatriz de queloide. E essa cicatriz de queloide, para ela ser olhada e ser ressignificada, ela demora um pouco mais, porque ela dói. Eu não sei se de fato você tem uma queloide no seu corpo. Eu tenho. De uma cirurgia estética que eu fiz. Ela dói. Ela é muito visível. Ela foge da cor natural da sua pele. Então é algo que você sempre vai ver, sabe? E leva isso para a vida. Quando você de fato foi muito machucada, parece que todas as vezes que alguém entra na sua vida, que você dá espaço para essa pessoa, tem sinais de que você pode ser machucada de novo. E aí você começa a se fechar. Você começa a se afastar. Você começa a ter medo de se machucar de novo. E perceba uma coisa, você tem armas comportamentais para afastar essa pessoa. Às vezes você começa a ser rígida demais. Às vezes você começa a ser fortona demais. Ao nível de, peraí, ele tá sendo muito amoroso, ele tá sendo muito cuidadoso, ou ele tá querendo entrar demais. Eu vou me afastar. Porque se eu entrar, pode ser que eu vou ser machucada de novo. E não tem como a gente olhar para o feminino sem antes a gente olhar para essas feridas. O feminino, ele só é curado quando é curado essa ferida em nós. E não só a cura do feminino, mas também a cura do masculino em nós. Porque uma mulher que está ferida, ela sempre acredita em algum nível que quem a feriu foi o masculino. E esse masculino, ele pode ter começado lá no seu pai. Porque ele é a nossa primeira figura de homem. Não só a nossa primeira figura de homem, mas a primeira figura desconhecida que a gente tem.
Por mais que seu pai tenha conversado com você dentro da barriga da sua mãe e você já identificava a voz dele, mas a única pessoa que você tinha contato direto era a sua mãe. Então, quando você sai da barriga, a primeira pessoa desconhecida é o seu pai. E é justamente essa figura do masculino que talvez tenha faltado na sua vida. Essa figura de segurança, essa figura de apoio emocional. Aquela figura que impediu que você tivesse medo do novo. Então você cresceu sendo essa pessoa para você. Porque a falta da figura do pai, ela traz para nós esse masculino ferido. Então é como se eu tenho essa ferida, peraí, porque eu vou ser essa pessoa que eu não tive. Porque a gente pode falar disso em outro vídeo, mas existem alguns tipos, né, de pais e consequências dessas feridas desses pais que fazem a gente ter certos comportamentos. Mas no geral, quando eu tenho uma falta desse pai, eu vou me tornar o masculino que eu não tive. Então, por exemplo, se eu tive um pai que até foi presente na minha vida, mas eu falo presença física, mas não teve presença de educação, presença de postura, presença de comportamento, é como se dentro de mim esse espaço ficasse vazio, sabe? É como se, peraí, como que é esse masculino? E aí eu começo a olhar para fora. Às vezes eu vou enxergar os pais das minhas colegas na escola, ou homens que estão próximos a mim, tios, os pais das minhas amiguinhas que eu começo a ter contato na minha adolescência, e eu começo a idealizar um tipo ideal de pai para mim. E quando eu idealizo esse tipo de pai para mim, essa criança ela cresce com esse pai idealizado. Então ela vai para a vida adulta idealizando esse homem que ela vai encontrar. A questão é que ela nunca vai encontrar esse pai. Ela nunca vai encontrar esse homem que ela idealizou, sabe? E é para esse caminho que a gente vai seguir esses vídeos, essa série aqui. Porque a gente precisa sair desse mundo da Disney, de idealizações. E assim, não que você não possa ter um homem lindo, maravilhoso, perfeito na sua vida. Perfeito para você, tá? Mas não idealizado ao nível do pai que você sempre sonhou para sua vida. Existem homens bons, mas você precisa sair desse ideal que você quis construir quando criança, de quem era o seu pai, do que você não teve nesse pai, para que você possa olhar para esse homem que vai aparecer na sua vida ou que já está na sua vida, como ele realmente é. Porque todas as pessoas que entram na nossa vida, elas têm uma função. E lembra que eu falei lá no início desse vídeo que não são só duas pessoas que se relacionam, e são dois sistemas que se relacionam? É justamente por isso que quando alguém entrar na sua vida, você tem que ter sabedoria para entender qual é o sistema dessa pessoa, o que você precisa aprender ali. Porque quando eu falo relacionamento entre sistemas, é porque vocês precisam se curar como um casal. Existe algo ali que os dois precisam olhar. Os dois. Não só você e não só ele. Se alguém que já estiver dentro de um relacionamento, ou você mesmo que hoje está solteira e está ou me ouvindo nesse vídeo, já tenha tido outros tipos de relacionamento ou está num relacionamento, pode começar a perceber que tem comportamentos nessas pessoas que você se relacionou ou que você se relaciona hoje que é muito parecido com o seu pai ou o pai que você idealizava. Então, para a gente finalizar esse vídeo e para a gente continuar essa série, vai ser um vídeo por semana,
Eu quero que você saia desse vídeo hoje entendendo que tudo na sua vida caminha para que você olhe para a sua essência do feminino. Segundo, não significa que você tenha um passado sombrio, que você não possa ter um futuro maravilhoso. Então a gente vai caminhar. E eu quero que você saiba que se eu, que vim de toda uma vida cansada, trabalhando que não uma louca, achando que era isso que ia me tirar do limbo que eu vivi a vida toda, tá? Se hoje eu consigo trabalhar no feminino, ser feminina, confiar em mim, saber quem eu sou, saber da minha identidade, resgatei a minha feminilidade do jeito que ela é, com essência, você também pode. Porque eu soube olhar para tudo aquilo que eu vivi, ressignificar, tirar essa culpa de dentro de mim e olhar para a vida de uma forma diferente. Então, minha senhora, minha mulher sábia, muito obrigada por estar aqui e até o próximo vídeo.